Vamos entender melhor essa história de que Donald Trump quer anexar a Groenlândia? A Groenlândia é a maior ilha do mundo. Reza a lenda que os primeiros habitantes chegaram 4.500 anos atrás, vindos da América do Norte. Mas quem batizou a ilha foi o viking Erik, o Vermelho, exilado da Islândia por assassinato. Em 982, ele fundou o primeiro assentamento europeu na região e a chamou de Grönland, que significa Terra Verde. O nome era pura propaganda enganosa e a Groenlândia está longe de ser verde. No inverno, as temperaturas podem chegar a 50 graus negativos. Hoje, a ilha tem apenas 56 mil habitantes que vivem na pequena parte do território que não está coberta por gelo e neve. 88% da população é Inuit, descendente do povo Thule, e o restante tem origem europeia. Embora a Groenlândia esteja geograficamente na América do Norte, ela é um território autônomo da Dinamarca desde 1979. O país escandinavo ainda cuida da defesa, da política externa e da moeda, além de financiar 2/3 do orçamento local. Mas os habitantes podem votar pela independência se quiserem. A ideia de comprar a Groenlândia não é nova. Em 1867, os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia por um valor que hoje seria equivalente a 150 milhões de dólares. Foi uma super jogada de mestre. Além das enormes reservas de petróleo, ouro e gás, o Alasca ainda tem a maior extensão territorial entre os estados americanos. Hoje, só as riquezas minerais do Alasca valem mais de 500 bilhões de dólares. A venda foi um péssimo negócio para os russos, mas na época eles não tinham muito do que reclamar. O Alasca era um território bem difícil de defender e administrar. Os russos morriam de medo de perder a região para o Reino Unido em algum conflito e precisavam desse dinheiro por causa da guerra na Crimeia. Para os americanos, comprar a Groenlândia seria repetir o sucesso da empreitada com o Alasca. Tão óbvio que Trump nem é o primeiro presidente a traçar esse plano. Em 1946, os Estados Unidos ofereceram 100 milhões de dólares em barras de ouro pela Groenlândia, mas a Dinamarca recusou. Mas por que os Estados Unidos têm tanto interesse na Groenlândia? Primeiro, por sua localização estratégica no Ártico. Ela está entre duas rotas de transporte que podem encurtar em 40% o tempo de navegação entre América do Norte, Europa e Ásia, especialmente com o derretimento do gelo na região. Segundo, pelas riquezas minerais. A Groenlândia tem 25 dos 34 minerais considerados críticos pela União Europeia, incluindo grafite, lítio e cobre. Quem domina o mercado mundial de minerais brutos é a China, e o país já tentou estabelecer negócios com a Groenlândia sem muito sucesso. Por fim, 20% da água doce do mundo está congelada na Groenlândia. A maior parte do país está coberta de gelo, e se ele derretesse, poderia elevar o nível do mar em mais de 7 metros, provocando graves consequências no mundo todo. A questão militar também pesa. A Groenlândia abriga a base espacial de Pituffik, que é a instalação americana mais próxima do Polo Norte. Ela abriga radares e sensores integrados ao sistema de alerta dos Estados Unidos contra mísseis balísticos e também rastreia satélites e detritos em órbita. Por isso, a Groenlândia funciona como os olhos dos Estados Unidos no norte. Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos mantêm presença militar no país para evitar que adversários ganhem vantagem estratégica. A ilha também forma, junto com a Islândia e o Reino Unido, a chamada passagem GI-UK, que atua como uma barreira natural essencial para acompanhar e limitar os movimentos da frota russa no Ártico. Durante a Guerra Fria, essa passagem foi importante para a OTAN proteger os países da aliança. E à medida que as rotas marítimas do Ártico estão ficando mais acessíveis por causa do derretimento do gelo, a tendência é de um aumento nos movimentos militares na região. Por tudo isso, não faltam razões para os Estados Unidos desejarem a Groenlândia. O problema é que nem a população local, nem a Dinamarca querem vender a ilha. E é aí que Trump cogita a possibilidade de usar as forças armadas para anexar o território. Isso seria um choque sem precedentes, colocando os Estados Unidos contra seus aliados da OTAN e violando a Carta das Nações Unidas. A Europa reagiria com sanções, e a China poderia até se sentir encorajada a invadir e anexar Taiwan. O mundo se tornaria ainda mais instável e imprevisível, como Putin faz na Ucrânia. Os próprios militares americanos poderiam resistir à ideia. Muitos oficiais e líderes militares considerariam a decisão um desvio perigoso da política de segurança do país.
A pressão contra o governo Trump por parte da sociedade civil americana seria imensa. E tudo isso por um território com menos de 60 mil pessoas, menos habitado que o bairro de Bela Vista, em São Paulo. Esse é o custo de quando a lei da selva guia o mundo.